Olá, meu nome é Gabriel Bastos Vilela e junto dos alunos Rafael Lima Mirandes, Gonçalves Fagundes e Orlando Silveira Casarim, vamos apresentar um trabalho da disciplina MEC 033 no Departamento de Engenharia Mecânica da UFJF, cujo nome é Seminários de Engenharia Mecânica 1, com tema em processos não convencionais de usinagem, e o nosso trabalho especificamente sobre usinagem de ultra precisão. Então, para a gente começar esse trabalho, é muito importante a gente definir o que é a usinagem de ultra precisão. E aí que torna curioso, porque é uma definição que não é uma definição exata, né? Porque por ser um processo que está sempre ali na linha da mais alta tecnologia e do avanço contínuo, né? A gente não consegue definir exatamente, né? Porque a tecnologia tende a melhorar com o passar do tempo. Mas a gente pode, mais ou menos, tentar definir como maior nível de exatidão alcançável em determinada época, com determinado tipo de equipamento, né? Essa não é uma dedução desse autor, e é muito interessante, porque, ou seja, ele indica que com o passar do tempo, né, em cada época, com as ferramentas também disponíveis em cada época, o máximo que você puder ter de precisão vai ser a ultra precisão. Então, por isso que ela sempre avança, né? Nessa parte aqui embaixo do slide, a gente consegue ver que em 1920, a tolerância de fabricação era 10 micrômetros. 60 anos depois, já passou para 5 nanômetros. E em 2000, para 1 nanômetro. Então, a gente consegue ver esse avanço, né? E também, agora que já está definido esse tema, a gente pode passar algumas aplicações, né? A gente conhece aplicações gerais de usinagem, né? São diversas, mas a da ultra precisão a gente pode diferenciar, né, nessas duas tolerâncias, né, de 0,05 micrômetros e 0,005, né? Aí a gente tem ali a aplicação mecânica, né, em blocos padrão, pontas de endentadores de diamante, mesa XY, de ultra precisão, aplicação no ramo eletrônico, né, memórias de circuito integrado, videodisco eletrônicos, esse tipo de coisa, e principalmente no setor de óptico, né, espelhos planos, lentes de Fresnel, redes de difração, cabeçote de leitura de DVD, videodisco óptico e várias outras, né? Então essa aplicação no ramo óptico é muito importante. E como o usinagem por ultra precisão é uma tecnologia está sempre em evolução, né? E é uma tecnologia, ou seja, as pessoas tentam melhorar ela e avançar, ela também traz outras melhorias junto dela, assim como qualquer outro avanço tecnológico, né? Então a gente pode definir três aqui, de diversos, né? O primeiro seria a estrutura e materiais das máquinas de usinagem, né? Porque quando você está trabalhando com máquinas de ultra precisão, qualquer erro, qualquer vibração, movimento, deformação da máquina pode ser problemática, né? Então, e gera imprecisões na sua peça. Então, o uso de materiais e arranjos, né, estruturais com alta rigidez são muito interessantes. Também é muito interessante você ter um aumento de amortecimento das máquinas de usinagem para evitar vibração. E também, principalmente, né, a gente sabe muito que máquinas de ultra precisão não podem se dilatar muito com a temperatura, também devem ser mantidas na temperatura ambiente ali, estável, né? Então também é muito importante o material ter baixo coeficiente de dilatação térmica, né? Um exemplo desse material utilizado, desenvolvido para utilizar nesse setor, foi o granito epóxi, né? Então, outro desenvolvimento foi na usinabilidade de novos materiais. Então, quando você está com outro tipo de usinagem, né, você pode usar outros materiais, né? Então, desenvolvimento na indústria de componentes ópticos, igual já comentado, substituição de técnicas convencionais por torneamento com diamante. Então, você pode substituir, né, com sua precisão, e usinabilidade de diversos materiais frágeis. Isso é muito importante, né? Porque a usinagem convencional ela é muito aplicável a materiais dúcteis, né? E a de outra precisão ela já consegue trabalhar em materiais mais frágeis. Exemplos disso são para a fabricação de lentes e espelhos em vidro e cerâmica, né? São materiais frágeis. E por último, dispositivos de posicionamento, né? E assim como eu venho falando, a ultra precisão ela envolve outra precisão de posicionamento também, de ação que a ferramenta vai ter. Então, sistemas
interferométricos, né, que são dispositivos ópticos que medem o deslocamento linear ou angular, com base na interferência da luz, para saber exatamente o deslocamento que a ferramenta tem que dar para fazer a usinagem, e sensores capacitivos, né, sensores de deslocamento sem contato, que mede a variação de capacitância entre uma placa sensor, o eletrodo, e a superfície metálica alvo. Ele consegue medir a posição exata da sua ferramenta de forma muito eficaz. Já falando de sistemas de alta precisão, né, esse diagrama que resume o conceito central do nosso trabalho. Né? A usinagem de alta precisão, a UPM, é um sistema integrado. O sucesso não depende apenas de um fator, mas da combinação simultânea de uma máquina extremamente rígida, ferramentas de diamante de alta qualidade, um ambiente com temperatura e vibração controladas e uma metrologia avançada. Né? Então, se um desses pilares falhar, a precisão nanométrica é perdida. Né? Então, isso é um problema. Já entrando aqui no coração desse processo, né, que é a ferramenta, né? Assim como a gente aprende em usinagem convencional, a ferramenta é muito importante. Né? E para o nosso caso aqui, utilizamos o diamante monocristalino. Ele é escolhido não apenas por ser o material mais duro conhecido, mas também por sua altíssima condutividade térmica, que ajuda a tirar o calor da zona de corte. Né? Então, ao invés de você ter uma concentração de calor muito forte na zona de corte, que pode gerar muitos problemas, ele vai transferir esse calor, né, ao longo da peça e outras coisas para realmente tirar esse calor. Né? Isso é muito importante. Além disso, ele tem baixo coeficiente de atrito, mantém a precisão dimensional mesmo sob uso intenso. Né? Então, ele é muito resistente para você usar em várias ocasiões. Né? E, além disso, a baixa expansão térmica. Né? Então, ele conduz, mas também ele não perde a pressão dimensional com a expansão térmica. Agora, falando sobre a anisotropia do diamante, né? Porque o diamante tem uma característica crítica, né? Ele é anisotrópico. Isso significa que suas propriedades, como a resistência ao desgaste, mudam dependendo da direção do cristal. Na fabricação da ferramenta, precisamos orientar o cristal de forma que a direção dura, entre aspas, seja usada para cortar a peça, né? Para durar mais. E a direção mais macia seja usada apenas para afiar a ferramenta. Errar essa orientação compromete a vida útil da ferramenta, né? E é muito crítico. Já entrando agora, como a gente já passou pela ferramenta, por outros processos, a gente tem que também entrar na parte da formação do cavaco, né? Que é muito importante na usinagem também, como a gente sabe, na usinagem convencional. A formação do cavaco, nessa ultra precisão, difere da convencional. Como a espessura de corte ela é extremamente pequena, muitas vezes na escala de nanômetros, fatores como a recuperação elástica do material e a condutividade térmica da ferramenta passam a ter uma influência muito maior no resultado final do que na usinagem comum. Né? Então a gente consegue, aqui no slide também tem uma definição para a gente lembrar um pouco sobre o que é a formação de cavaco, né? Que é o cisalhamento que acontece na zona de cisalhamento, mais o deslizamento do cavaco ao longo da passo de saída. Né? Então você vai esse corte, esse cisalhamento e essa retirada desse material, esse descolamento do material. Né? Então, esses são fatores que diferem de uma formação de cavaco de uma usinagem convencional para uma não convencional. Agora, falando sobre a geometria da ferramenta em si, além de já discutir sobre o material, né? Então, sobre a geometria, as ferramentas geralmente possuem ponta circular, ou, para casos específicos, ponta seca, truncada. Os parâmetros principais que controlamos são o raio de ponta, o ângulo de saída, né, que veremos ser crucial para materiais frágeis, a gente vai ver assim, seguir, e o ângulo de folga. Né? Então, esses são os principais parâmetros, a gente tem uma imagem aqui para ilustrar. Né? E agora eu deixo a palavra para o Rafael. Tratamos da geometria da ponta da ferramenta, que é o fator determinante na usinagem de ultra precisão. Ao contrário da usinagem convencional, aqui a espessura mínima de corte ela é limitada pela fiação física da aresta. Vocês podem ver que existe uma distinção crítica, né? Se a profundidade do corte for menor que o raio da ponta da ferramenta, o material ele não é cisalhado, né? Ou cortado, ele é apenas
comprimido e deformado plasticamente. Esse fenômeno é chamado de plugging, né, ou efeito arado, e é prejudicial porque gera calor e não remove o material eficientemente. Para evitar isso, precisamos de arestas quase perfeitas, né? Teoricamente, um raio de ponta ideal seria cerca de 2 nanômetros, mas as ferramentas comerciais que utilizamos na prática, elas variam entre 40 e 70 nanômetros. Essa escala nanométrica define que o limite do que conseguimos fabricar, né? A consequência direta da qualidade da aresta é vista no acabamento superficial regido pelo princípio da replicação, né? Na outra precisão, a rugosidade da peça não é aleatória. O perfil da superfície usinada é uma cópia exata de como está a assinatura do perfil da aresta de corte. Como ilustrado na imagem comparativa, se a ferramenta tiver uma aresta sem danos, a superfície será espelhada e perfeita. Porém, qualquer microlascamento ou imperfeição na ferramenta será transferido diretamente para a peça. Portanto, garantir a integridade da ferramenta não é apenas uma questão de durabilidade, mas a única forma de garantir a qualidade final do produto. Avançando para a geometria de corte, a escolha dos ângulos não é fixa, ela depende estritamente da natureza do material usinado. Temos dois grupos principais na tabela. Primeiro, para os materiais dúcteis, como alumínio e cobre, utilizamos um ângulo de saída positivo, entre 0 e 5 graus. Isso reduz o atrito e facilita o escoamento do cavaco. Já para materiais frágeis, como os cristais, silício, germânio, a estratégia se inverte. Utilizamos ângulos de saída negativos entre menos 15 e menos 25 graus. O objetivo desse ângulo negativo é induzir uma alta tensão compressiva na zona de corte. Essa pressão suprime a propagação de trincas e permite que o material, que é naturalmente quebradiço, seja cortado em regime dúctil, né? Garantindo um acabamento óptico sem fraturas. Apesar de todo o cuidado com a geometria, o processo de corte gera desgaste progressivo na ferramenta, limitando sua vida útil. O desgaste ocorre simultaneamente em duas regiões distintas, conforme o modelo. Primeiro, na superfície de folga ou flanco, causado pelo atrito contínuo da ferramenta, roçando contra a superfície recém-usinada da peça. Segundo, na superfície de saída, onde ocorre a craterização devido ao deslizamento do cavaco sobre alta pressão. Monitorar esses dois pontos é crucial para manter a tolerância dimensional. Podemos visualizar a evolução deste desgaste no tempo através desse gráfico, que segue a curva típica de vida de ferramenta. Identificamos três estágios claros, né? O primeiro é a quebra inicial, um período curto de adaptação da aresta. O segundo, que é o mais importante, é a fase taxa uniforme de desgaste. É aqui que o processo é estável e previsível. Por fim, entramos na zona de desgaste rápido também. Neste ponto, a ferramenta perde a sua geometria crítica e falha, causando danos severos à peça. E o nosso objetivo na engenharia é prever exatamente quando que essa transição ocorre para trocar a ferramenta antes da falha, né? Mas por que o desgaste é tão crítico na ultra precisão? Porque ele altera a física do corte que discutimos no slide 10. Conforme a ferramenta desgasta, o raio da aresta, que deveria ser nanométrico, aumenta e fica arredondado, né? Quando a aresta é arredondada, ela perde a capacidade de cisalhar o material e volta a causar o plugging, né? Isso aumenta drasticamente as forças de corte e causa deformações profundas na superfície da peça. Ou seja, uma ferramenta desgastada não apenas corta o material, ela destrói a integridade superficial que buscamos alcançar. Agora, detalhando os mecanismos físicos que causam esse desgaste, temos dois principais. O primeiro é a adesão e a aresta postiça, né, o bui. Isso ocorre muito com materiais moles, como alumínio, né? O material ele adere à ponta da ferramenta e, quando se solta, arranca uma micropartícula do diamante junto. O segundo é a abrasão e fratura, né? Ocorre quando inclusões duras na peça riscam a ferramenta ou causam microlascamentos na aresta, quebrando a perfeição atômica necessária para o corte espelhado. Para finalizar essa sessão, temos os mecanismos térmicos e químicos que representam as maiores limitações do diamante, né? Primeiro, o desgaste tribotérmico ou grafitização, né? O diamante ele é carbono instável, né? Se a temperatura de corte passar de 700 graus, ele se converte em grafite, que é macio e destruindo a ferramenta, né? E principalmente o desgaste triboquímico,
que explica o porquê não usamos diamante para cortar o aço. Existe uma afinidade química entre o carbono do diamante e o ferro, e em altas temperaturas o carbono se dissolve quimicamente no ferro da peça, né? Isso consome a ferramenta em altíssima velocidade, tornando o diamante inviável para metais ferrosos. Continuando um pouco sobre o que o Gabriel falou, aqui a gente vai começar sobre o desafio do torneamento de materiais frágeis. Diferente dos slides anteriores que mostraram processos abrasivos de retificação, lapidação e não mecânicos feitos de elétrons, agora a gente vai falar um pouco sobre o processo de Single Point Diamond Turning, que é o torneamento com diamante de ponta única, que vai ser um processo de corte com remoção de cavaco, não de abrasão. A máquina, no caso o ASG 2015, que foi usado na tese, como é demonstrado ao lado, tem o objetivo de produzir componentes ópticos e eletrônicos com precisão de forma submicrométrica e acabamento especial nanométrico. O desafio central é o torneamento a um processo de corte por cisalhamento, que vai exigir deformação plástica do material, como metais. Materiais frágeis como silício, germânio e vidro são definidos por sua incapacidade de se deformar plasticamente, ou seja, sob tensão eles fraturam. É daí que vem o paradoxo. Como a gente vai poder cortar um processo dúctil, um material que, por natureza, quebra, um processo frágil, quando tentamos cortá-lo? O risco dele é que, se for usinado de forma convencional, o material não vai formar cavaco, ele vai fraturar, vai gerar microtrincas na superfície e subsuperfície, destruindo a qualidade óptica e integridade da peça. A tese tem como objetivo forçar o material frágil a se comportar como metal, removendo o material por deformação plástica, sem trincas. Na imagem ao lado, a gente tem uma região por remoção frágil, danificada com presença de trincas, e uma remoção embaixo, dúctil, com um cavaco contínuo sem trincas. Aqui a gente tem uma figura que mostra os tipos de trincas que podem surgir durante a usinagem de materiais frágeis. A gente consegue perceber uma trinca média, trinca lateral e trinca radial, com a formação de sulcos e as zonas plásticas representadas em cinza, no desenho. Como a gente pode forçar esse regime dúctil? Controlando o estado de tensões na zona de corte. A chave vai ser usar um ângulo de saída negativo, de menos 15 a menos 25 graus, que é fundamental, como visto anteriormente. Isso acontece porque o ângulo positivo corta e levanta o casaco, induzindo a tração na superfície. Em um material frágil, isso vai causar fratura imediata, que não é o ideal. O ideal seria usar um ângulo negativo, como visto anteriormente, para comprimir o material à frente da ferramenta. O efeito. Sob essa pressão externa, a estrutura atômica do silício vai se reorganizar instantaneamente. Antes, o material é cristal, ele vai ser um semicondutor extremamente frágil, que não é o requerido. Ou seja, durante, o material vai se transformar em uma fase metálica mais densa, o beta-estanho. Essa fase vai ser dúctil, vai se comportar como metal, ou seja, é o que a gente precisa para poder fazer o torneamento. O corte. A ferramenta de diamante vai avançar e cisalhar essa camada fina de silício metálico e dúctil que se forma à sua frente, e é por isso que o cavaco vai poder ser contínuo. Assim que a ferramenta passa, a pressão vai desaparecer instantaneamente. O material não tem tempo de se organizar de volta para a estrutura cristalina perfeita. Ele vai congelar em um estado desordenado, a fase amorfa. A evidência é a superfície final da peça usinada no regime, não é mais o silício cristalino, é uma camada de silício amorfo. O limite do processo, espessura crítica. O problema é que o regime dúctil só funciona se a pressão for alta o suficiente para causar transformação de fase. A transição dúctil-frágil é governada pela espessura crítica do cavaco, TC. Se a espessura efetiva do cavaco for menor que a espessura crítica, a pressão vai ser alta, vai ocorrer a transformação de fase e o corte vai ser dúctil. Se ela for maior, a pressão não vai ser suficiente. Não vai ocorrer a transformação e o material vai se fraturar, trinca. O avanço F é o principal parâmetro que o operador usa para controlar essa espessura efetiva. Do lado aqui nós temos uma figura que mostra a geometria de corte para o torneamento de ultra precisão. A combinação de movimentos de corte e avanço vão produzir essa seção transversal do cavaco projetado sobre o ombro não cortado. Aqui a gente tem o corpo da ferramenta, ferramenta de diamante, a direção de corte e o ombro não cortado, mostrando o avanço e a superfície usinada. O risco. O processo é instável. A espessura crítica é nanométrica. O desgaste da ferramenta vai aumentar o raio de aresta, causando um aumento do arraste e pode fazer a espessura efetiva ultrapassar a espessura crítica, que não é o ideal. O desafio é como o operador vai poder saber em tempo real se o corte vai ser bom ou não. A proposta vai ser usar um sensor de emissão acústica, que pode ser definido como ondas elásticas transientes geradas por rápida liberação de energia proveniente de uma ou mais fontes de deformação ou fratura, ambas localizadas em um material. Os rearranjos atômicos vão ocorrer em um material durante deformação ou formação de trincas, vão produzir essas ondas elásticas, vão se propagar através do material, e podem ser detectadas na superfície por transdutores piezoelétricos. Estes sinais oriundos dos transdutores vão poder, então, ser usados para se detectar deformações ou trincas do material. De uma maneira simplista, isso vai ser o princípio do uso do EA.
que pode ser representado pela figura ao lado. Conclusão. No corte dúctil, com relação à física, a alta tensão compressiva vai permitir a transformação de fase, vai impedir a formação de trincas. O sinal é aéreo, o sensor vai ouvir apenas a deformação plástica na fase metálica, sinal baixo e contínuo. No corte frágil, a pressão não vai ser suficiente, o material vai fraturar, ou seja, vai ocorrer a trinca. A tensão compressiva vai relaxar e desaparecer no momento da fratura. O sensor vai ouvir a liberação súbita e violenta de energia de cada microtrinca, sinal alto e com picos. A descoberta final é que o sinal de emissão acústica é, na verdade, um medidor direto da atividade de fratura. E aqui nós temos as nossas referências utilizadas no trabalho. E é isso. Obrigado a todos os que viram até aqui. E é isso.